Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal que retrata sobre o ocultismo, e eu estou aqui para falar sobre o papel importante da força psíquica durante o ritual, durante a magia, e por que isso é tão importante, né, na nossa prática. Na verdade, o que se fala fé, né, o que é dita a palavra fé, é na verdade uma concentração psíquica na qual você tem uma conexão com as forças sobrenaturais para que seja alcançado um determinado objetivo, né? O cristianismo ele fala de fé, né? Mas nós retratamos um pouco a questão psicológica, e acreditamos que o arquétipo reforça muito esse gatilho da psicológico no ritual, né? Você coloca um sigilo. Sigilo, para quem não sabe, é um símbolo que representa um daimon, uma divindade, né? Você coloca no seu altar, você acende as velas e você faz o processo ritualístico e você foca toda a sua concentração psicológica nesse sigilo, né? Então, olha só, o arquétipo ele também reforça a nossa força psíquica durante o ritual. Não só isso, como também as velas. Como assim? Como assim as velas? Cada cor de uma vela representa uma divindade, né? E ao saber disso, automaticamente o seu cérebro foca num ritual específico para uma determinada divindade. Eu acendo a minha vela vermelha para Freya, né? E a vela vermelha, na maioria das vezes, ela representa uma divindade feminina, ou então uma divindade de energia tensa, né? Que representa sangue ou algo assim, né? Por quê? Representa o desejo, representa o amor, né? Então, ao acender a vela vermelha, quando você inicia um processo ritualístico e você faz invocação, você concentra toda a sua força psíquica naquele ritual, na magia. Então, assim, por isso que a psicologia é muito importante no ocultismo, né? Por isso que eu falo sempre, você tem a conexão com uma força oculta, entretanto, o maior responsável desse processo ritualístico é você, porque você concentra o seu objetivo e você usa o seu poder psicológico para que um objetivo seja alcançado. Então é por isso que é muito importante a psicologia no ocultismo. É porque a gente não enxerga as forças sobrenaturais como se fosse uma força principal e que essa força oculta transmite algo para nós. Não. A gente acredita na ligação entre o homem, que tem a sua força psíquica, com a força sobrenatural. E juntando, né, você consegue fazer o ritual e os processos ocultos, né? E por isso que nós temos muita simbologia. E no caminho da mão direita também. Parece que não, mas eles não falam isso, mas também é isso. Quando a Igreja Católica tem os seus santos, e quando a pessoa coloca o seu santo ali, no altar, seja lá o que for, ela usa o termo fé, mas ela também está usando a sua força psíquica para ter coligação com forças sobrenaturais, com forças ocultas. Mas assim, a palavra não é essa, né? Eles usam fé, né? Mas a fé nada mais é do que a nossa concentração psíquica, como eu falei anteriormente, com a força oculta, para que possamos alcançar um resultado que nós tanto esperamos. Então é isso. Então,
a psicologia ela não pode ser descartada de forma alguma no ocultismo, e que a grande figura da psicologia que falou muito disso foi o psicólogo suíço Carl Gustav Jung. De alguma forma, ele associava o paganismo com as forças psíquicas, né? O estereótipo também reforça a nossa força psíquica. O que é um estereótipo? Nós satanistas não acreditamos que o Satã é uma força sobrenatural, nada disso. Nós acreditamos que, na verdade, o Satã é uma força interna nossa e que não é uma força sobrenatural, é apenas o nosso desejo de alcançar os nossos objetivos. Então, Satã, o arquétipo de Satã é aquele que se opõe, é aquele que questiona, é aquele que quer crescer. É um arquétipo. Eu posso botar um arquétipo que todo mundo conhece, mas que não está dentro do ocultismo. O Peter Pan, que é aquela figura do Walt Disney. O Peter Pan é um arquétipo da infantilidade. Representa o que? A infantilidade, a inocência. Então, a figura do Peter Pan não deixa de ser um arquétipo, entendeu? Então, quando você coloca o sigilo do Lúcifer no seu altar ali, que não deixa de ser um arquétipo, reforça que ele representa a presença daquela força oculta e que inconscientemente o seu cérebro já se concentra naquilo lá. Já entende que aquilo dali é um processo ritualístico voltado àquela força oculta, né? Então é isso, um forte abraço. Eu achei importante falar um pouco sobre a psicologia no ocultismo, que para mim é algo indispensável. Até o próximo vídeo e até já!